Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre 6 coisas que o Espírito Santo faz. Vamos falar hoje sobre as obras do Espírito Santo. Primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele convence. Nenhum pecador é capaz de ter a consciência ou de se arrepender dos seus pecados. Para que isso aconteça, é preciso da ajuda do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 16 e o verso 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos convence que somos pecadores, que não podemos nos salvar e que precisamos de um Salvador. É por isso que você vai perceber que no decorrer da sua vida cristã, você vai pregar para algumas pessoas e elas não vão aceitar. Você vai conversar com algumas pessoas, confrontando elas, e elas não vão reconhecer o seu pecado. Por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo. Só alguém tocado, movido pelo Espírito Santo, ciência e se arrepender dos seus pecados. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, ele regenera. No Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 5 diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O ser humano, ele nasce no pecado. Sua natureza é inclinada para o pecado e não pode mudar a si mesmo. Você já tentou mudar? Você já tentou chegar na hora certa? Você já tentou parar de mentir? C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz assim: ninguém sabe o quanto é mal até que tente ser bom. Se você já tentou ser bom, parar de pecar, fazer alguma coisa que agrada a Deus e percebeu a dificuldade que é nesse momento que você descobriu quão mal você é. Mas calma, todos nós somos assim. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais uma verdade para você é que você não pode mudar a si mesmo, só com a ajuda do Espírito Santo. Estamos mortos espiritualmente e, como morto, a gente não pode fazer nada por nós mesmos. O Espírito Santo nos regenera, ele tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. O Espírito Santo tira de nós o velho coração e nos dá um coração temente a Deus. Estávamos mortos e ele nos dá vida, ele nos dá uma nova mente, ele nos dá um novo coração para que a gente possa amar a Deus. E ele nos dá uma nova vida para que a gente possa viver para o Senhor Jesus. E esse novo nascimento nos permite fazer parte da família de Deus. Terceira coisa que o Espírito Santo faz, ele sela e ele também é o penhor. O Espírito Santo nos sela para que a gente possa ser exclusividade de Deus. No livro de Efésios, capítulo 1 e o verso 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. O selo fala de pureza. A obra realizada em nós e através de nós é verdadeira. O selo fala de identidade. Nós pertencemos a Deus. Como é que a gente sabe disso, Diego? Porque se você tem o Espírito Santo, ele é o selo de Deus. Quando o diabo olha para você, ele reconhece esse selo e ele sabe que você é propriedade exclusiva de Deus. E o penhor? O penhor, ele nos dá a garantia da redenção. No livro de Efésios, capítulo 1 e o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. No momento que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo nos é dado como garantia de que a obra que começou em nós
será terminada. É como um anel de noivado que sinaliza que haverá casamento, a consumação daquele amor, daquele compromisso. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele é o penhor. Isso é, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E você que tem o Espírito Santo pertence a ele e ele te levará para morar com ele no céu. 4. Ele nos dá dons. O Espírito Santo capacita os servos de Deus para o serviço cristão. Ele concede dons espirituais, segundo a sua vontade, para a edificação da igreja. Todo salvo tem pelo menos um dom, e nenhum salvo tem todos os dons. Mas por que, Diego? Para que todos os salvos, isso é, os crentes, dependam uns dos outros. Porque no corpo de Cristo não existe melhor ou pior. Na verdade, todos são interdependentes. Um depende do outro para realizar o serviço cristão aqui na terra. E tudo isso para a glória de Deus. É por isso que o que fala em língua ou o que profetiza, ou aquele que tem sonhos e visões, podem dizer, eu sou melhor do que você. Não, eu sou melhor. Não, todos são iguais e têm a mesma importância para Deus. Porque todos juntos estão ali reunidos para servir a Deus e em comunhão edificar a igreja do Senhor. Quinta coisa que o Espírito Santo faz, ele intercede e consola. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 27, diz o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele, segundo Deus, que intercede pelos salvos. Você sabia que a tua melhor oração Deus não entende? Porque mesmo que a tua melhor oração seja feita em santidade e em amor, ainda há pecado, porque o teu velho homem ainda está dentro de você. E Deus é separado, isso é, santo. E nós, pecadores, como é que nós iríamos falar com Deus? Como é que Deus iria nos entender? E sempre que nós oramos, existe ainda alguma coisa lá errada, algum pedido, alguma coisa que a gente diz que vai fazer e não cumpre. Então é nesse momento que o Espírito Santo intercede por nós, levando para Deus a nossa oração. E é claro que ele tira aquilo que não é verdade, ele tira aquilo que está meio estranho e ele leva para Deus a nossa oração, de forma que Deus entende e atende a nossa oração. Ele intercede, ele está em nós, mas também está com o Pai, e ele intercede por nós. Quando a gente está fraco, quando a gente está sem força, é o Espírito Santo que pede a Deus: Senhor, fortalece ele, ajuda aquele teu filho, dá graça para ele, Pai. E o Pai atende, porque o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Mas não só isso, ele também é consolador, conforme João capítulo 14 e o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Talvez você já falou ou já ouviu alguém dizer assim: eu queria ter andado com Jesus. Eu queria estar perto de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. E com certeza, você que está assistindo, você nem andou e nem esteve perto de Jesus. Mas nós temos o Espírito Santo, que é o Consolador, e ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos mostrará tudo aquilo que Jesus ensinou e ele fará com que a gente entenda, porque ele é o Consolador, isso é, chamado para estar ao lado. Então, mesmo que você não teve a oportunidade de andar com Jesus ou de estar com Jesus pessoalmente, mas você tem a oportunidade de aprender com o Espírito Santo, porque ele é o Consolador. Ele foi chamado para estar ao teu lado e eu acredito que ele está do teu lado aí nesse momento. E a sexta coisa que o Espírito Santo faz, ele dá poder para testemunhar, conforme Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria
e até os confins da terra. Não há testemunho eficaz do Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Não há testemunho eficaz sem poder. E não há poder sem a operação do Espírito Santo. A obra de Deus não é feita na força dos nossos braços, mas no poder do Espírito Santo. É Ele quem dá poder à igreja para sofrer e até, se preciso for, morrer pela causa de Cristo. O Espírito Santo é quem impulsiona a igreja a fazer missões, a ir à Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a tua vida e trazendo um pouquinho mais de conhecimento de quem é o Espírito Santo. Aguarde que nos próximos vídeos iremos continuar falando sobre o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos e escreve aqui nos comentários qual é das obras do Espírito Santo que você mais precisa ou que você já identificou em você, porque é muito bom, como Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente não deve esperar que outras pessoas olhem para nós, mas nós mesmos precisamos olhar para dentro e reconhecer. Então coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, o que é que você gostaria que a gente falasse mais sobre o Espírito Santo e até o próximo vídeo.